Antes dos arranha-céus da Cidade do México, havia uma cidade flutuante. Antes dos conquistadores espanhóis, um império florescia nas margens de um lago. Os astecas, também conhecidos como mexicas, foram uma das civilizações mais impressionantes das Américas pré-colombianas. Com habilidades notáveis em engenharia, agricultura, astronomia e organização social, construíram uma sociedade complexa, vibrante e brutal. Neste vídeo, você vai conhecer 10 curiosidades fascinantes sobre os astecas. Prepare-se para descobrir um mundo de rituais sangrentos, cidades sobre a água, calendários cósmicos e sabedoria ancestral. Mergulhe nessa jornada por uma das culturas mais intrigantes da história humana. 1. Uma cidade no meio do lago. A capital asteca, Tenochtitlan, foi construída em uma ilha no centro do lago Texcoco, no atual México. Era conectada ao continente por longas pontes, com canais que cortavam a cidade como ruas líquidas. As casas eram de pedra. Os templos se erguiam como montanhas e havia jardins, mercados e praças públicas. Tenochtitlan era limpa, organizada e abastecida por aquedutos e um sistema de drenagem eficaz. Estima-se que mais de 200 mil pessoas viviam ali, tornando-a uma das maiores cidades do mundo na época. Além disso, os astecas construíram diques para controlar o nível da água do lago e impedir enchentes. Era uma cidade planejada, funcional e bela, símbolo da engenharia indígena. A chegada dos espanhóis não apagou seu legado. Sob a Cidade do México moderna, Tenochtitlan ainda respira. 2. Sacrifícios humanos. A religião asteca era intensamente ligada ao ciclo da natureza e ao sangue humano. Eles acreditavam que os deuses haviam se sacrificado para criar o mundo. Por isso, esperavam que os humanos retribuíssem com o mesmo tipo de devoção. Sacrifícios humanos eram realizados em cerimônias públicas, em templos, pirâmides e praças. As vítimas eram geralmente prisioneiros de guerra, mas também podiam ser voluntários em rituais especiais. O coração, símbolo da vida e da alma, era retirado com precisão e oferecido aos deuses. Esses rituais garantiam a continuidade do sol, das colheitas e da ordem do universo. Para os astecas, o sacrifício não era punição, mas uma dádiva ao divino. Eles também praticavam rituais menores com sangue próprio, como cortes nos lóbulos das orelhas. Essa crença reforçava o poder do Estado e o papel central dos sacerdotes na sociedade. Embora chocante para os padrões modernos, era uma parte fundamental de sua visão de mundo. Sem sangue, acreditavam, o mundo mergulharia no caos. 3. Um sistema de escrita próprio. Os astecas tinham um sistema de escrita pictográfica, baseado em símbolos e imagens. Não era um alfabeto como o nosso, mas uma forma de registrar ideias, sons e conceitos. Usavam códices, livros feitos de pele de veado ou casca de árvore, pintados à mão com tintas naturais. Esses códices registravam genealogias, impostos, rituais, mitologia e até história militar. Os escribas e sacerdotes eram os únicos com acesso total a esse conhecimento. A leitura dos símbolos exigia formação e interpretação religiosa. Muitos códices foram destruídos durante a conquista espanhola, considerados pagãos pela Igreja. Poucos sobreviveram e são hoje preciosidades arqueológicas e históricas. Além disso, os astecas usavam símbolos nos murais, cerâmicas e monumentos. Era uma escrita que combinava arte, poder e espiritualidade. Mesmo sem uma literatura narrativa como a europeia, sua história era contada visualmente. A imagem, para eles, era uma linguagem sagrada. 4. Jardins flutuantes e economia agrícola. Os astecas dominaram uma técnica agrícola única. As chinampas eram plataformas flutuantes de terra fértil construídas sobre o lago.
Essas ilhas agrícolas permitiam colheitas abundantes mesmo em áreas alagadas. As chinampas eram cercadas por estacas e árvores para estabilidade. Ali cultivavam milho, feijão, tomate, abóbora e flores com irrigação natural. Esse sistema podia produzir até 7 colheitas por ano, algo notável mesmo hoje. Além da agricultura, os mercados astecas eram centros vibrantes de comércio. Tlatelolco, o maior deles, reunia até 60 mil pessoas por dia em dias de feira. Vendiam desde alimentos e tecidos até escravos e joias preciosas. Tudo funcionava por escambo ou com o uso de grãos de cacau como moeda. A economia era descentralizada, mas altamente organizada, controlada por normas rígidas. Essa estrutura garantiu o abastecimento e a estabilidade de um império inteiro. 5. Conhecimento astronômico e calendários. Os astecas estudavam os movimentos dos astros com atenção e precisão. Possuíam 2 calendários principais: o Tonalpohualli, ritual, com 260 dias, e o Xiuhpohualli, solar, com 365 dias. Esses calendários regulavam os rituais, a agricultura e até as guerras. Astrônomos observavam o céu de torres, templos e pirâmides alinhadas com solstícios e equinócios. Previam eclipses e interpretavam presságios nos céus. A astronomia era profundamente religiosa, associada a deuses como Tonatiuh, o Sol. Cada data tinha um significado espiritual e um destino previsto para quem nascesse nela. As festividades e sacrifícios seguiam esse ciclo cósmico com rigor. Os calendários astecas eram tão complexos quanto os maias e igualmente impressionantes. Eles acreditavam que o mundo já havia passado por várias eras e que viviam no 5º sol. Esse sol também teria fim e os sinais estavam nas estrelas. O tempo, para os astecas, era uma espiral sagrada e não uma linha reta. 6. Uma sociedade profundamente hierárquica. A estrutura social asteca era dividida em classes rígidas. No topo estava o Tlatoani, o imperador, considerado representante dos deuses. Abaixo dele estavam os nobres, guerreiros, sacerdotes e juízes. Depois vinham os comerciantes, artesãos e agricultores. Os Maserhualtin, camponeses comuns, formavam a base da sociedade. Havia ainda escravos, prisioneiros e estrangeiros sem direitos. A mobilidade social era limitada, mas possível. Feitos de guerra podiam elevar o status de alguém. A educação era obrigatória para todos, homens e mulheres, com escolas públicas e religiosas. As escolas ensinavam história, religião, canto, combate e etiqueta. A lealdade ao imperador e aos deuses era inculcada desde cedo. Cada função na sociedade era considerada parte de uma ordem divina. A hierarquia refletia a própria organização do cosmos. 7. Invenções que marcaram época. Os astecas não só herdaram tecnologias de povos anteriores, como os toltecas, eles as aperfeiçoaram. As chinampas são talvez a maior prova disso, uma inovação ambiental engenhosa. Dominavam técnicas de irrigação, uso de canais e aproveitamento da topografia local. Desenvolveram também pigmentos naturais duradouros, usados em pinturas e códices. A goma de mascar, extraída do látex do sapoti, era usada para a higiene bucal. Inventaram também sistemas de numeração base 20 e registravam cálculos matemáticos complexos. Construíram estradas e sistemas de correio com corredores mensageiros. Usavam mapas, registros fiscais e registros genealógicos detalhados. Suas pirâmides tinham fundações com resistência sísmica natural. Cada inovação era orientada pela prática e pela espiritualidade. Nada era apenas utilitário, tudo era conectado ao sagrado. Mesmo o mais simples artefato era carregado de propósito. 8. Um artesanato detalhado e simbólico. O trabalho artesanal asteca era refinado, simbólico e espiritual. Produziam máscaras de turquesa incrustadas, roupas bordadas com penas e cerâmicas decoradas. As joias usavam ouro,
prata, obsidiana, jade e conchas do mar. Cada peça tinha um significado: amuletos, insígnias de status ou oferendas religiosas. As penas coloridas eram tão valiosas quanto os metais preciosos. Artistas eram respeitados e muitas vezes associados aos deuses criadores. Os objetos rituais tinham design meticuloso e eram usados em cerimônias sagradas. Os artesãos podiam pertencer a guildas e transmitiam seus conhecimentos por gerações. Muitos objetos eram enterrados com seus donos como símbolos de proteção. As cores, formas e padrões seguiam significados religiosos. O artesanato asteca não era só decorativo, era uma linguagem visual. Cada peça contava uma história, cada detalhe tinha uma intenção. 9. A escravidão com características próprias. A escravidão asteca era diferente do modelo europeu ou romano. Pessoas podiam se tornar escravas por dívidas, punições ou até por vontade própria. O escravo podia possuir bens, casar e, muitas vezes, conquistar sua liberdade. Não era uma condição herdada. Filhos de escravos nasciam livres. Muitos usavam a escravidão como uma saída temporária para crises financeiras. Alguns escravos até se tornavam figuras respeitadas, como artistas ou guerreiros. A principal função do escravo era servir, mas também podia ser sacrificado. Durante guerras, prisioneiros eram capturados com esse fim ritualístico. Os escravos eram parte importante da economia, mas não o pilar. Eles também eram vendidos nos mercados com regras e contratos específicos. A escravidão asteca era funcional, mas inserida num sistema de valores diferente. Não era moralizada como nas culturas europeias. Era apenas mais uma função social. 10. A queda de um império. Em 1519, os espanhóis chegaram liderados por Hernán Cortés. 2 anos depois, em 1521, Tenochtitlan caiu após meses de cerco e batalhas sangrentas. Cortés contou com armas, cavalos e doenças, mas também com aliados indígenas. Povos dominados pelos astecas se uniram aos espanhóis para derrubar o império. A varíola, trazida da Europa, matou milhares sem que os astecas entendessem a causa. A guerra final foi brutal, com destruição de templos, casas e códices. Montezuma II, o imperador, morreu cercado de dúvidas e revoltas. Após a conquista, os espanhóis ergueram uma nova cidade sobre as ruínas de Tenochtitlan. A cultura asteca foi perseguida, mas também absorvida em partes pela nova ordem. A língua náhuatl sobrevive, assim como os símbolos e tradições. Apesar da queda, os astecas deixaram um legado eterno nas Américas. Sua memória vive nas pedras, nos nomes, nas ruas e nas histórias que ainda contamos.